O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 tiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também indicou na passada sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todo vive para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, alegria da presença de cada um de vocês nesta comunhão com o Cristo Palavra e com o Cristo Eucaristia. De forma especial, saudando novamente o Padre José, provincial do Brasil, da Congregação dos Pavonianos, a alegria da sua presença, de estar conosco, concelebrando esta Eucaristia, e também trazendo todos os seus irmãos de congregação e entregando-os no colo da Virgem e Senhora da Piedade. Saudando também e parabenizando o seminarista Daniel, que na última segunda-feira recebeu o ministério de acolitado. Então, alegria de perceber também, em primeiro lugar, porque junto caminhamos durante 6 anos no seminário, até dividimos o quarto, fomos colegas de quarto, e perceber a igreja reconhecendo a sua vocação e dando passos nela, confiando-lhe o ministério de acólito, em breve a admissão às ordens sacras e a ordenação de diácono e de padre, mas na importância, em primeiro lugar, para pedir a Deus e pedir a cada um de vocês que rezem pelas vocações. Rezem para que a igreja tenha bons padres e padres que façam a diferença na vida dela. Padres bons, para que assim, todos os dias, vocês possam rezar pelas vocações, porque ser padre é muito bom. Tenho só 3 meses de padre, mas posso dizer da alegria do ministério que vivo, louvando e bendizendo a Deus pelo chamado que Ele fez a mim, não por minha graça, mas pela graça dEle. Somos homens imperfeitos, que temos os nossos defeitos, mas pela graça de Deus nos colocamos a serviço. O padre tem uma história, o padre tem uma família, o padre tem sentimento,
é um homem como qualquer outro homem. Por isso, peço, rezem pelos padres e rezem pelas vocações sacerdotais presentes em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, de forma especial o nosso seminarista Daniel, para que eles possam sempre dar passos e, em primeiro lugar, anunciar a Cristo e não a eles, porque o padre não é mestre, o padre também é discípulo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, lemos hoje como primeira leitura o livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus. E assim como estamos acompanhando este livro já há alguns dias, continuamos a história deste rei chamado Antíoco Epífanes. E o que mais deve nos incomodar, porque a palavra tem que ter um caráter de nos incomodar, de nos deslocar da nossa área de conforto, é perceber a tristeza de um homem e a nossa tristeza quando convivemos com a perda de poder. Quando subimos demais e precisamos descer um pouquinho de nível, começamos a reclamar, começamos a murmurar. E assim aconteceu com este rei. Se achava, como ficam rindo quando o padre fala, o bambambam da balachita, o melhor, a última Coca-Cola do deserto. E percebeu na sua frustração de que quando enviou o seu exército para tomar um povo, não deu conta. Perdeu, teve que recuar. E eu acho que este livro que nós aqui estamos lendo, proclamando a Sagrada Escritura, quando olhamos para essa história, devemos olhar para nós mesmos e fazer um verdadeiro exame de consciência em alguns aspectos que eu cito agora. Em primeiro lugar, se precisarmos dar um passo atrás, tenhamos humildade. Não almejemos aquilo que é o melhor e o mais importante, porque para cair, basta estar de pé. Em segundo lugar, tomemos cuidado e sejamos humildes para não darmos passos maiores do que a nossa perna dá conta de caminhar. Façamos aquilo que nós devemos fazer bem feito, e o resto vem por acréscimo. De que adianta se achar o melhor rei, se achar o mais importante, o vencedor de tudo? E não nos esqueçamos, aqui estamos no capítulo 6, mas como disse na reflexão de quarta-feira, percebemos dentro da teologia do livro algo muito peculiar na Sagrada Escritura, onde os deuses pagãos, os altares pagãos estavam vencendo o Deus de Israel. Aqui, então, há uma guinada na história. E aqui nós percebemos um homem sofrendo por se frustrar em seus planos. E assim, como costumo dizer, a palavra de Deus, ela fala de história de pessoas. Todos nós temos um pouquinho de Antíoco. Eu sou Antíoco. Você pode ter Antíoco dentro de si. Pode ter a soberba de querer vencer tudo, mas também a frustração de não dar conta daquilo que você gostaria de dar. Assim é na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós queremos dar passos, mas não damos conta. E hoje talvez será necessário você dar 2 passos atrás para amanhã dar 3. O problema, e aqui nós percebemos o rei ficando triste, os seus olhos fechando, ou seja, morrendo. A tristeza da frustração
de não dar conta, de não vencer? Principalmente para um rei, o que eles vão pensar de mim? Que eu sou um covarde, que eu sou um incompetente. Nós somos assim. Muitas das nossas posturas se embasam naquilo que os outros pensam de nós. Isso é um grande erro, porque o responsável por aquilo que eu faço sou eu mesmo. Nós não somos responsáveis por aquilo que o outro entende de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e fazemos. Aquilo que o outro entende, o outro recebe, é dele. O que eu posso fazer é tentar ajudá-lo a compreender aquilo que eu quero dizer. Isso é um desafio para todo ser humano, porque a incompreensão vai acontecer sempre em nossas vidas. Mas o que toca nessa leitura de hoje fala da nossa realidade. Portanto, quando percebermos que não vamos dar conta, peçamos a Deus a graça da sabedoria de recomeçar. Porque permanecer no erro que é burrice, mas todos os dias Deus nos dá a chance de recomeçarmos. Todos os dias. Antíoco teve que bater em retaguarda, retornar, repensar. Para um rei como ele, que destruiu muito a fé no Deus de Israel. E aqui nós temos também uma presença teológica da retribuição. Ele plantou e colheu, ou seja, buscou destruir o Deus de Israel e colheu a derrota. Para percebermos que agora há uma guinada neste capítulo 6 do primeiro livro dos Macabeus, onde o Deus de Israel estava perdendo e agora ele vence. Portanto, também, caríssimos irmãos e irmãs, lemos hoje o Evangelho de São Lucas, já no seu capítulo 20. E Jesus está em um grande embate com aqueles também que se sentiam os melhores, os mais importantes, os saduceus. Os fariseus eram homens que entendiam sim da lei, mas não a viviam. Os saduceus eram os homens sim que eram entendedores da lei, mas tinham um cuidado especial com o templo. Mas, diferente dos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aqui eles querem colocar Jesus em xeque, querem colocar Jesus em prova para terem algum subsídio para condená-lo, para matá-lo. E a pergunta gira em torno da lei mosaica. Olha, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, o outro irmão deverá se casar com a viúva. Era isso que a lei falava. Ou seja, se hoje isso fosse acontecer, se o seu irmão morresse, você teria que casar com a sua cunhada. Tomara que vocês tenham uma cunhada boa. Ainda bem que essa lei não vale mais hoje. E o que aconteceu nessa história? A mulher casava-se com os irmãos e os irmãos morriam. 7 irmãos se casaram com essa mulher e os 7 morreram. Por fim, a mulher morreu. Assim, a pergunta é, na ressurreição dos mortos, já que você diz que os mortos ressuscitam, de quem ela será mulher? Por isso que aqui está a fundamentação teológica e bíblica do sacramento do matrimônio, que ele só se dissolve com a morte, até a morte. Prometo amar, respeitar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Assim Jesus explica para aqueles homens que queriam colocar ele à prova, de que, a partir da morte,
Não há mais a compreensão humana que nós temos, do corpinho bonitinho que nós temos aqui. Não é esta compreensão. Nós, se assim ressuscitarmos, e é importante também recordar o que está dito aqui na palavra, se assim eles experienciarem a ressurreição, ou seja, o céu não é para todos, o céu é para aqueles que o buscam. E assim, Jesus diz que a vida daqueles que encontram-se com Deus é como a vida dos anjos. Eles não se dão em casamento, eles não se casam, porque lá a compreensão foge da realidade humana dos nossos olhos. Assim, quando nós morrermos, nós temos a consciência que o corpo é corruptível, mas a alma é eterna. E assim, nós não podemos almejar no céu os nossos costumes humanos, assim como Antíoco queria ter e possuir muitas terras. A realidade da ressurreição foge da mente humana, porque é o nosso retorno para a casa paterna, mas para a vida eterna, junto de Deus. E é isso que nós acreditamos, é isso que nós rezamos enquanto igreja. Portanto, Jesus dá uma grande lição para aqueles homens, dizendo para eles que a mentalidade deles era muito primária, que a visão deles era muito superficial. E assim, reconheceram e o chamaram de mestre, porque ele falava, porque ele pregava bem aquilo que ele ensinava, mas em primeiro lugar vivia. E assim tinham medo de matá-lo, porque ele já tinha muitos seguidores. Que nós, irmãos e irmãs, ao olharmos hoje para a palavra santa de Deus, peçamos a Ele que não sejamos pessoas soberbas, que a nossa mentalidade, por mais que nós nunca deixaremos de ser humanos, só após a nossa morte, onde nossa alma irá para Deus, se assim o buscarmos, mas que nós peçamos a Deus o céu, que nós peçamos a Deus a salvação da nossa alma, para que assim, um dia, nós não fiquemos com esta mentalidade e as realidades humanas, porque não precisaremos mais delas, porque já teremos tudo, porque estaremos diante do sumo bem, do sumo amor, do eterno e verdadeiro Deus, e em seu banquete imperecível, na pátria celeste, que é a nossa casa.